A paz, povo de Deus, vamos para mais um vídeo. Eu sou Ailton Santos e aquele que não é inscrito no canal, se inscreve, viu? Se inscreve, ativa o sininho e já deixa seu comentário, seu joinha. E aquele que já é inscrito, comente, compartilhe e deixa seu joinha. Hoje vamos falar sobre promessas. Promessas que venham da parte de Deus. Porque muitas das vezes nós bem sabemos que uma profecia vindo de Deus, ela não tem tempo oportuno de acontecer. Tudo é no tempo de Deus. E muitas das vezes você recebe promessa, por não acontecer, você fica até um pouco triste ou frustrado por não ter acontecido aquela promessa. Não quer dizer que aquele que profetizou não seja um homem de Deus. No calor da emoção, de uma pregação, no calor da euforia ali, no calor da emoção, ele pode até acontecer a profetizar, mas nós temos que ter cuidado com isso, porque profecia de Deus se cumpre. Então, eu vou dar aqui um exemplo para a gente ir para a palavra. Um amigo meu, ele recebeu uma profecia na sexta noite, e a profecia era para se cumprir ainda naquela semana. Então, bem de fato que a profecia deveria acontecer no sábado, porque o domingo já era outra semana, certo? E ele recebeu essa profecia e ficou esperando a promessa acontecer, a bênção vir, né? E o que aconteceu não veio. E ele se frustrou com isso. E isso acontece, a maioria das vezes, e até acontece se a pessoa não está muito firmada na rocha, de deixar de ir para a igreja, não se firmar no caminho do Senhor. Mas hoje nós vamos tratar sobre isso um pouco, para que a gente venha entender e você vir pedir discernimento a Deus quando a profecia vier na sua vida, certo? Nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 12, onde Deus chama Abraão, ou seja, no capítulo 12 ele é chamado Abrão, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Capítulo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Aqui Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que iria levar ele até uma terra e iria fazer dele uma grande nação. Nós sabemos que a mulher Sarai de Abrão era estéril. A Bíblia também vai nos relatar isso. Veja só no capítulo de número 15. Aqui Abraão tendo um diálogo com Deus, uma conversa com Deus, pós ele libertar seu sobrinho Ló, que saiu junto com ele da terra do Ur dos Caldeus, que diz assim: e disse mais a Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que te será gerado, esse será o teu herdeiro. Aqui Deus já faz a promessa que irá dar um filho a ele. Nós bem sabemos que através dessa promessa Abraão conta a tua esposa, conta a Sarai, e Sarai dá a sua serva para que ele venha ter um filho com ela, porque no entendimento dela, como ela era estéril, iria ser o herdeiro da casa, porque naquela época era bem comum isso. Mas nós vamos para o capítulo de número 18, para a gente não ter um vídeo muito extenso. A gente vai para o capítulo 18, no versículo de número 13, que diz assim: e disse o Senhor a Abraão. Aqui ele já está chamado Abraão, já se chama Abraão, Deus já muda o nome dele. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Aqui Deus, próprio Deus, dois varão, vem a encontro de Abraão, e ele prepara um banquete
E a própria Bíblia diz que Sara, já estando envelhecida, já tendo cerrado o seu tempo de menstruação, podemos dizer assim, ela já não era mais aquela mulher que todo mês vinha o seu tempo determinado, e ela se ri quando o próprio varão, o homem de Deus, ou seja, o próprio Deus, a que faz essa promessa, ela se ri. E a Bíblia diz que esse varão diz: no tempo oportuno voltarei aqui e você dará à luz. O próprio Deus faz essa promessa. Promessa de Deus, irmão, é casos que às vezes a gente recebe, que às vezes não acredito que isso possa acontecer, que isso vai acontecer, porque aqui para os olhos humanos, para os olhos de Sara, era impossível. Como é que uma pessoa com o marido dela com mais de 90 anos, né, quase 100 anos de idade, acontecer dela com mais de 90 anos gerar um filho? Era impossível aos olhos humanos, mas Deus tinha prometido a ele na idade de 75 anos. Veja que a promessa vai acontecer mais de 25 anos depois. Então, por isso que eu disse no começo do vídeo, promessa de Deus não se coloca tempo determinado. Quando você recebe uma profecia dessa, devemos aceitar por conta de ser um profeta que está pregando o seu homem de Deus, sim, mas nós temos que ter cuidado, temos que orar, pedir discernimento a Deus para ver se realmente é de Deus. Vamos agora para o capítulo de número 21, que aqui a própria Bíblia relata que ela já tem seu filho em mãos, vamos para o capítulo 21, vou ler só o versículo de número 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Veja que aqui quando nasceu o filho de Abraão, ele tinha 100 anos de idade, e Sara 90 anos. Então, aos olhos humanos, como eu falei, era impossível isso acontecer. Agora, Jesus nos adverte, nos alerta sobre essas falsas profecias, sobre esses falsos profetas. Vamos para o livro de Mateus, para a gente ver e ter um discernimento quando realmente a profecia vem do homem de Deus. Abra aí a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo de número 7, e vamos ler o versículo 15 adiante, que diz assim: acatelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, pelos frutos desses profetas nós há de conhecer se realmente ele é verdadeiro profeta de Deus. Vamos continuar. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Vamos para o versículo de número 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má frutos bons. Então, a Bíblia é bem clara. Nós temos que ver realmente aquele profeta, como eu já falei. Se realmente você recebeu uma profecia e você vê que aquele homem é um homem de Deus, é uma pessoa de Deus, você vai pegar para si. Mas nós temos que ter um discernimento de uma coisa. Às vezes tem pessoas que profetizam e você recebe e não acontece, não é porque aquela pessoa não seja um homem de Deus, é pelo calor da emoção, pelo calor da pregação. Ele pode até acontecer de profetizar e não acontecer. E não acontecer, isso acontece, é normal. Não podemos ficar frustrados por isso. Mas temos que ter cuidado com profecias de pessoas que você olha para eles e diz: esse não é de bons frutos, esse não convém eu confiar. Vamos ler mais o versículo de número 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Então, portanto, pelos frutos, nós há de convir que conheceremos os bons pregadores e profetas de Deus. Porque a profecia de Deus é como no livro de Gênesis. Deus, quando chamou Abraão, ele chamou e disse: olha,
e ele faz uma promessa dizendo que ele iria fazer dele uma grande nação, mas ele não coloca tempo determinado. Profecia que venha da parte do Senhor, a gente tem que ter cuidado, e tem que ter discernimento, certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido essa explicação aqui que eu coloquei para vocês, e compartilhem, comentem sobre esse vídeo. Você que às vezes recebeu uma profecia e não aconteceu ainda, irmão, recebi uma profecia e não aconteceu, comente, compartilhe esse vídeo, porque profecia de Deus se cumpre. Irmão, você tem profecia de Deus? Tenho, algumas já aconteceu e outras estou esperando. Creio eu em Deus que vai acontecer, porque quando eu recebi a promessa, não veio com tempo determinado, veio com advertência. Olha, eu tenho essa bênção tal para te entregar, mas há de convir que você irá ter de fazer isso e isso. Ou seja, quando Deus enviou Isaías para a casa de Ezequias, profetizando que ele não ia viver, iria morrer, a Bíblia diz que ele chora, a Bíblia diz que ele diz, olha, Isaías diz, coloca a tua casa em ordem que tu vai morrer. Está lá escrito em Isaías 38, ou você vai encontrar no livro de 2 Crônicas. Olha, coloca a tua casa em ordem, senão tu vai morrer e não vai viver, que essa enfermidade é para a morte. Nós bem sabemos que Ezequias vira para o lado no seu próprio leito, na sua própria cama, e chora e pede a Deus, Deus, se lembra do tempo que eu te servia na tua casa com sinceridade. E Deus, antes de Isaías sair do palácio, Deus manda Isaías voltar lá e dar mais 15 anos de vida para ele, para que ele viesse botar sua casa em ordem e dar vitória a ele. Então a gente tem que ter cuidado com a profecia do Senhor, porque quando é de um profeta que você vê que tem bons frutos, você recebe, vai orar, vai pedir discernimento a Deus. Quando você vê que como a própria Bíblia diz, que é de profetas, que nós temos que ver se é de profetas que tem mais frutos, então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com profecias, que muitas das vezes, por conta disso, chega até pessoas se desviarem do caminho do Senhor, chega a pessoas perderem a fé e a boa vontade e aquele desejo de estar no caminho de Deus. Você que é novo, convertido agora, está vendo esse vídeo, quando você receber uma profecia, vá pedir discernimento a Deus, vá pedir direção de Deus, porque pode até não acontecer e você se frustrar. E quando essa profecia chegar a não acontecer, você vai estar firmado em quem? Em Jesus, que é a verdadeira rocha, tá certo? Obrigado, valeu, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, assim querendo Deus, em nome de Jesus.